Vamos começar então a nossa segunda questão da prova passada de PQI, lembrando que foram provas diferentes, então só havia uma questão por prova. Essa questão também deu um texto e um fluxograma. Vamos ler o texto. Ele diz: na figura seguinte aparece um diagrama do processo de lavagem de camisas usado pela lavanderia Lava Bem. As camisas são mergulhadas em um tanque agitado contendo o ISO, o detergente maravilhoso, e depois torcidas e enviadas à etapa de enxágue. O ISO sujo é enviado a um filtro, então aqui o filtro, aqui o tanque, no qual a maior parte da sujeira é removida. O detergente, depois de limpo, é reciclado, então o ISO reciclado, de volta e se junta a uma corrente de ISO puro, aqui o ISO puro. E essa corrente é combinada e serve como alimentação para o tanque de lavagem. Dados. Então, muito importante se atentar aí aos dados e principalmente relacionar eles com as correntes, certo? Então ele diz, cada 100 libras massa de camisa suja contém 2 libras massa de sujeira. Então vamos aqui. Camisas sujas, então essas daqui que são colocadas no tanque, elas contêm o quê? 100. Então aqui a gente pode falar dessa massa de camisa suja que vale a 100 libras massa. E daqui a gente sabe que é o quê? 2 libra-massas de sujeira, vou chamar de S. Ele diz também, a lavagem remove 95% da sujeira. Beleza. Ele diz, para cada 100 libras-massa de camisa suja, 25 de ISO saem junto com as camisas limpas, dos quais 22 se recupera ao torcer as camisas e são enviados de volta ao tanque. Então, aqui está o tanque, o ISO sai aqui com as camisas limpas, só que 22 retornam. Então aqui a gente tem 22 libras massa retornando e claramente então 3 para somar com os 25 libras massa que vão junto com as camisas limpas. E aqui nas camisas limpas a gente vai ter então uma parcela que eu posso chamar de M1 de sujeira, né? Então M1 sujeira. Porque 5% acaba continuando, já que ele diz que 95% acontece. Ou seja, então só deixando isso mais palpável, a gente pode chamar aqui então de corrente 5. Então aqui eu vou ter um M5, uma massa 5, 8% de ISO, ou seja, 92% de sujeira. Podemos chamar essa corrente de M6, então a reciclagem do ISO. Não sabemos ainda, né, a questão de sujeiras, então a gente pode colocar 1 menos X de sujeira e X de ISO. Entra o ISO puro, então a gente pode colocar, chamar de corrente 2, então uma massa 2 de ISO, certo? Sendo que aqui, depois desse contato, há 97% de ISO, então 3% de sujeiras que veio junto com esse ISO reciclado. 87% de ISO aqui, então a gente pode afirmar que há 13% de sujeira. Podemos chamar aqui então de corrente 4, vai ter com M4 aqui. Certo? Então, lendo o enunciado, a gente conseguiu desenhar tudo isso. E agora vamos ver o que ele pede. Ele quer saber quanto o ISO puro deve ser fornecido por cada 100 libras-massa de camisas sujas. Ou seja, é descobrir esse M2. Próxima. Qual a composição da corrente de reciclo? Então, a corrente 6. Ele quer saber, então, porcentagens de sujeira e de ISO, que sai do filtro. E considerando o custo do ISO puro de R$ 7,80 por quilograma, a gente vai ter que tomar muito cuidado com as unidades. Ele quer saber o custo para lavar 3 toneladas de camisas sujas. Então, parecido com a questão anterior, questão 1, é interessante a gente sim trabalhar com uma nova fronteira, novas unidades. Então, primeiro de tudo, a gente precisa pensar nessa massa que sai de sujeira junto com as camisas limpas, que até tá algo fácil, já que ele falou que a lavagem remove 95%, então a gente já pode falar que esse M1 vale meio por 5%, perdão, de sujeira. Então, 0,05 vezes 2 também
conhecido como 0,1 libra-massa de sujeira que sai, então, junto com as camisetas limpas. Aí sim começa a nossa parte de delimitar fronteiras, certo? Primeiro, é interessante a gente pensar o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, observando, a gente tem sujeira aqui, já descobrimos a sujeira aqui, e temos também o dado dessa parte da sujeira, certo? E o isopuro a gente sabe que não há sujeira. Então, seria interessante a gente desenhar essa unidade. Claro que vai ficar um pouco passando por cima das letras, porque a gente tem muito bem definido essas correntes e a gente consegue, então, delimitar bem. Só vamos pegar aqui, né? Senão não vai ficar correto. Pegar o que está saindo. Então, camisas limpas também. E camisas sujas. Então, essa é uma fronteira que a gente tem os dados e a gente consegue, então, resolver. Certo? Podemos, então, começar a questão A. Começar aqui mesmo. E eu vou falar, então, chamar de unidade A. E eu vou começar fazendo, então, um balanço de sujeira em A. Então, de novo, não tem acúmulo, não tem reação acontecendo. Podemos escrever entrada é igual a saída. O que está entrando? O isopuro tem sujeira? Não. Da parte das camisas sujas, sim, a gente tem 2 libra-massa de sujeira, que vão ser iguais ao que está saindo. E o que está saindo, o M1, que a gente acabou de descobrir, então 0,1 junto com as camisas limpas, mais 0,92 do M5. Daqui, a gente já consegue tirar, então, qual é a massa que sai na corrente 5. Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar em 2,065 libras-massa. Beleza? Em A também, a gente consegue agora fazer o quê? O balanço de ISO. Né? Aqui não tem o ISO entrando, a gente vai ter o ISO puro entrando, vamos ter o ISO saindo aqui após o filtro, certo? Então, balanço de ISO em A. Ou seja, M2, o que vai entrar de puro, vai ser igual ao que está saindo. E o que está saindo, então, aqueles 3 que a gente já tinha visto antes. Então, 3 libras-massa mais 8% de ISO na corrente M5 que a gente acabou de calcular. Então, 0,08 vezes a corrente M5, que a gente já descobriu, 2,065 libras-massa, certo? Daqui, a gente consegue tirar fácil a massa que chega de ISO, também conhecida como 3,17 libras-massa. Então, essa era a nossa resposta do item A. Beleza? Voltando aqui, então, só para a gente lembrar, ele pede, então, a composição da corrente de reciclo que sai do filtro. Ou seja, essa unidade A, essa fronteira que a gente delimitou, já não serve mais. Então, é interessante a gente desenhar outra fronteira. Ele quer saber aqui do reciclo. Então, é interessante a gente pensar o que a gente precisa saber para chegar aqui. Então, de onde que está vindo isso? Está vindo do filtro. Mas eu sei o que chega no filtro? Ainda não. Porque, querendo ou não, o M6 é parte desse M5, certo? Então, antes da gente analisar propriamente o reciclo, é interessante a gente analisar o que vem, o M4. Portanto, a gente precisa analisar essa parte do tanque agitado. Então, eu vou desenhar aqui em verde. Eu vou chamar de unidade B. Então, daqui fica muito interessante, porque a gente tem conhecimento dessa entrada. Aqui, a gente pode descobrir. E aqui também a gente pode descobrir. Então, vamos colocando tudo isso no papel. Letra B. A gente pode começar fazendo, então, um balanço de ISO em B. Então, balanço de ISO, vou colocar só um W em B, certo?
Então, o que está entrando agora em B são os 97%, certo? E o que está saindo é essa parte das camisas limpas e da corrente do M4. Então, pegando disso, a gente tem que 97% da corrente 3 vai ser igual a 87 da corrente 4 mais 3 libras massa, certo? Tudo aqui. Opa, temos duas variáveis, precisamos de mais uma equação. Então vamos fazer um balanço de sujeira. Vou escrever só S em B, certo? Em B, vamos observar. O que está entrando vem com as camisas sujas e o que está saindo, 13% aqui, e esse M1 que a gente já tinha descoberto. Portanto, a gente vai ter 2 mais 3% que entra na corrente 3 vai ser igual a 13% da corrente 4 mais aquele 0,1 que a gente já tinha calculado. Daqui, então, a gente chega numa outra equação, 0,03 M3 mais 1,9 equivale a 0,13 M4. Duas equações, duas variáveis, a gente consegue resolver. Então, 1 e 2. Então, não vou fazer esse cálculo agora, mas basicamente você teria que fazer isso. De 1 e 2, a gente tem que M3 equivale a 18,26 libras massa, enquanto M4 equivale aí a 17,54 libras massa, certo? Boa. Agora, então, a gente já consegue focar mais no que ele está pedindo, que é a questão do reciclo. Uma fronteira muito interessante para vocês sempre pensarem é dessa da mistura. Então, eu vou desenhar aqui em laranja, que a gente tem o ISO puro entrando, mais esse reciclo, e está saindo esse resultado. Ou seja, a gente pode fazer o quê? Um balanço. Primeiro, um balanço de massa, né? Em D. É BC, né? Mais fácil. Em C. Por quê? A gente tem a corrente 2, mas a gente não tem a corrente 6. E é interessante a gente ter, porque a gente já calculou a corrente 3, que é essa daqui. Portanto, a gente tem simples, entra a corrente 2 e a corrente 6 e sai a corrente 3. Ou seja, 3,17 mais M6 vai dar 18,26. Daqui a gente consegue tirar a massa da corrente 6, 15,09 libras massa. Então ficou muito mais fácil de resolver, porque ele quer realmente saber a composição dessa corrente. Para a gente saber a composição, a gente consegue podendo fazer um balanço de ISO em C. Então, um balanço de ISO em C, também só escrever um C. Ou seja, a gente tem M2 total, ele entrou puro, mais uma quantidade do reciclo. Isso vai equivaler a 97% do que vai entrar depois no tanque, M3. Daqui, a gente consegue tirar o X, que é a fração de ISO, que vai dar 0,964. Ou seja, a gente pode aproximar isso, falar então que no reciclo há 96% de ISO e logo 4% de sujeira. Certo? Então aqui a gente acaba o item B. A gente acaba o item B. Vamos para o item C. Ele fala, considerando o custo do ISO puro de R$ 7,80 por quilograma, qual seria o custo para lavar as 3 toneladas de camisas sujas? Então aqui, basicamente, a gente pode fazer aquelas regras de 3, né, comparações mais simples. A gente calculou já no exercício que é necessário, então, 3,17 libras massa de ISO para cada 100 libras massa de camisas sujas. Então, nada mais, nada menos, você precisaria ajustar essas unidades. Vou fazer por regra de 3, mas também daria para usar aquele esquema de transformação de unidades. Então, primeiro calculando 100 libras massas de camisas sujas,
Então, a gente tem que... Só lembrando, também você pode consultar o livro. Uma libra-massa equivale a 5 vezes 10 a menos 4 toneladas. Então, a gente tem aqui que 100 libras-massas vão equivaler a 5 vezes 10 a menos 2 toneladas. Também a gente tem, então, que o que entra de ISO serve para 5 vezes 10 a menos 2 toneladas, certo? Já transformamos. Então, a gente vai precisar de uma quantidade de ISO para 3 toneladas. Portanto, essa quantidade, se você fizer as contas, isso vai dar 190,2 libras-massa. Agora, a gente transfere isso, claro, para toneladas. Então, a gente sabe que 1 libra-massa equivale a 5 vezes 10 a menos 4 toneladas. Portanto, 190,2 vai equivaler a Z. Aqui, então, você tira que esse Z vale 951 vezes 10 a menos 4 toneladas. Portanto, multiplicando por 10 a terceira, a gente chega que isso equivale a 95,1 quilogramas. E lá, então, ficou fácil. A gente sabe que R$ 7,80 a cada quilograma. Então, a gente vai ter aí um custo de R$ 741,78. E assim a gente finaliza essa questão da prova do ano passado.